Você já se perguntou se o treino de corrida para a luta realmente funciona? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber se realmente vale a pena fazer o treino de corrida para você lutar, também para você que faz Muay Thai e outros esportes de combate. Meu nome é Sara Gomes, eu sou mestra em Educação Física. Seja bem-vindo ao Ciência do Ringue, onde a gente alinha a ciência com os esportes de combate. Então a primeira coisa que você precisa saber se você deve ou não fazer o treino de corrida, e eu vou te apresentar uma conclusão que muitos talvez fiquem decepcionados no final e que algumas pessoas talvez não esperem aqui. Então a primeira coisa que você precisa saber são sobre as fibras que a gente chama de fibras musculares. As fibras que você tem nos seus músculos, nas suas coxas, nos seus braços, em todo o seu corpo não são todas iguais. A gente tem fibras do tipo 1, que são as fibras vermelhas, e as fibras do tipo 2, que são as fibras brancas. Qual que é a diferença entre elas então? As fibras do tipo 1, que são as vermelhas, elas são dessa cor porque elas têm mais mioglobina do que as fibras brancas. Elas, por característica, têm uma contração lenta e ela tem um consumo também mais lento de ATP. São fibras mais resistentes e que demoram mais tempo para fadigar. É por isso que você vai pegar os atletas de maratona de longa distância, eles têm maior prevalência dessas fibras. Por quê? Porque eles precisam correr muito tempo, por muitas horas, então eles precisam de fibras que aguentem correr o tanto de exercício que eles vão fazer. E agora o contrário, vamos comparar então para ficar bem claro, um atleta de maratona com o Bolt? Lembra do Bolt, que foi recordista olímpico mundial nos 100 metros rasos? Vamos comparar ali o corpo dos dois atletas. Você vê o Bolt, um corpo mais hipertrofiado, e um atleta de maratona mais magro. A gente também pode comparar as duas fibras. O Bolt ele precisa exercer muita potência, muita força, muita velocidade num curto espaço de tempo. Ou seja, ele tem que correr o máximo que ele pode e no menor tempo possível. Agora, se o Bolt fosse tentar fazer a mesma velocidade que ele faz ali nos 100 metros em 1 quilômetro, dificilmente ele conseguiria fazer, porque ela é uma fibra que se fadiga muito rápido. Logo, não teria como ele manter essa mesma velocidade correndo ali uma maratona ou 1 quilômetro na velocidade que ele corre os 100 metros. Então, quando a gente fala de uma pessoa que treina Muay Thai, que está se preparando para uma luta na parte da preparação física, fazer um treino de corrida, agora existem tipos de treinos diferentes de corrida. E aqui no vídeo de hoje eu estou falando de treinos de corrida de longa distância. Por quê? Porque a maioria dos atletas de Muay Thai fazem esse tipo de treino. Normalmente eles correm 5, 10 quilômetros, 15 quilômetros e muitas vezes ainda separam o treino de corrida de manhã e o treino de Muay Thai à tarde. Então você pode perceber que 50% desse treino tá ali em corrida de longa distância, porque a gente tem a corrida de velocidade, 100 metros rasos, 200 metros rasos, até ali 400 metros rasos, a gente pode considerar uma corrida de velocidade, onde a gente vai estar prevalecendo as fibras do tipo 2, que são as fibras brancas. Agora, uma pessoa que corre uma maratona, e os atletas de Muay Thai que estão ali correndo todos os dias, fazendo 10 quilômetros por dia, eles estão prevalecendo as fibras do tipo 1, que são as fibras vermelhas. Logo, a gente já está vendo uma grande divergência ali na parte da preparação física desses atletas, ou de qualquer pessoa que queira melhorar a sua potência dos golpes. E agora a gente vai para a segunda evidência. E a segunda evidência, ela diz com questão que o treino de Muay Thai, o treino dos esportes de combate, a modalidade em si, ela tem caráter intervalado. Diferente de uma corrida, onde aquele cara lá vamos pegar os 10 quilômetros que o pessoal do Muay Thai e de outros esportes de combate está acostumado a fazer. Ele vai lá e fica correndo 10 quilômetros, 12, 15 quilômetros. A gente considera esse tipo de treino um treino contínuo. Você vai e está sendo contínuo. No treino de Muay Thai, qualquer outro esporte de combate, é uma atividade que ela é intervalada. Isso quer dizer que você tem esforços de alta intensidade, seguido de esforços de muito baixa intensidade e às vezes até algumas pausas. Então perceba ali numa luta, uma hora um atleta entra com a potência de soco, e aí depois
ele dá uma respirada e entra de novo, e respira, entra de novo e respira. Isso é muito diferente de um treino de corrida, da modalidade da corrida. Agora, quando a gente fala de usar um treino de 10 quilômetros todos os dias, colocar de manhã e o atleta treinar Muay Thai à noite, como se fosse parte da preparação física do atleta, a gente está vendo uma outra divergência aqui científica, que é a questão de o esporte de combate é um esporte intervalado de alta intensidade. A corrida de 10 quilômetros é um treino contínuo de baixa intensidade. Logo, a gente continua vendo que há muita divergência entre esses dois tipos de exercício físico, mas ainda não acabou, que tem muito mais diferença entre eles. Vamos para a terceira agora? E a gente coloca aqui o metabolismo. Você percebeu que o treino de corrida é um treino contínuo, de baixa intensidade, onde eu utilizo as minhas fibras musculares do tipo 1, que são as vermelhas, e por questões de todos esses aspectos, eu estou utilizando um metabolismo aeróbico. O que isso quer dizer? Que esse metabolismo ele utiliza reações de óxido-redução, onde eu tenho a oxidação dos macronutrientes que eu tenho da minha dieta, como por exemplo dos lipídios, da proteína, dos carboidratos. E tudo isso, a gente tem ali uma série de reações químicas onde eu vou parar dentro da mitocôndria para acontecer o ciclo de Krebs. Então é dessa maneira que funciona o treino da corrida de longa distância, que é um metabolismo de caráter aeróbico. Agora, quando eu falo de esporte de combate, quando eu falo de Muay Thai, quando eu falo de boxe, de karatê, enfim, de outros esportes de combate, lembra que eu falei que o treino é intervalado? Isso quer dizer que eu tenho ações de alta intensidade seguido de ações de baixa intensidade. E por causa disso, eu tenho um metabolismo que é totalmente diferente do metabolismo que eu utilizo numa corrida de 10 km. O metabolismo é anaeróbico lático. Isso quer dizer que eu não estou utilizando propriamente o oxigênio ali das células. Eu utilizo aqui no meu músculo, eu tenho glicogênio, que são várias junções da glicose, e aí se forma o glicogênio, e eu também tenho a fosfocreatina, ou seja, eu utilizo compostos ricos em energia para conseguir exercer os movimentos com muita potência. O que é a potência? Força e velocidade. Logo, o treino de corrida, se alguém te dizer que tem que correr 10 km para aumentar a potência nas pernas, isso não faz sentido. O que você está fazendo num treino de corrida de longa distância é aumentando a resistência. Quando eu falo do esporte de combate, eu preciso desenvolver as fibras brancas, que são as fibras que me dão potência. Lembra também, consiga aguentar vários rounds sem me fadigar, não é a corrida que vai me fazer isso, porque o metabolismo da corrida é um metabolismo aeróbico. O metabolismo do Muay Thai, dos esportes de combate, é anaeróbico lático, que utiliza ali a quebra do glicogênio, que entra em várias reações bioquímicas para que ele forneça o ATP necessário para que eu consiga desferir os golpes com potência. E por que chama anaeróbico lático? Porque a gente também tem o anaeróbico alático, que é, por exemplo, um salto do atletismo, um arremesso de disco do atletismo, eu utilizo o anaeróbico alático, que quer dizer que não tem a produção de lactato. Quando eu falo de metabolismo anaeróbico lático, quer dizer que eu tenho muita produção de lactato. A via glicolítica acontecendo. Então a gente já começa continuando vendo diferenças, mas não acabou. A gente tem mais uma diferença e eu vou concluir esse vídeo de uma maneira que vai ficar muito clara para você. E a quarta diferença que a gente pode colocar aqui são os gestos. O que eu quero dizer com isso? Imagina que 50% do treino de uma pessoa que quer subir no ringue, que quer aumentar a potência dos seus golpes, no Muay Thai 50% desse treino é na corrida. Os gestos da corrida são gestos inespecíficos para a modalidade dos esportes de combate. Por quê? Você vai subir no ringue e ao subir no ringue você não vai correr, você vai lutar. Logo, imagina que eu passo 50% do meu treino fazendo um gesto que na hora da competição eu não vou usar. Percebe como isso não faz sentido? 50% do treino é muita coisa fazendo um gesto que não vai ser utilizado numa competição.
quando a gente fala do gesto dos esportes de combate, nós precisamos introduzir ali treinos onde eu consiga colocar gestos específicos da modalidade. Então aqui já mais um motivo do porquê treino de corrida de longa distância não funciona tão bem assim para as lutas. Lembra que eu falei que eu iria concluir esse vídeo de uma maneira que ficasse muito clara para você? Então chegou esse momento onde tudo vai fazer sentido. A gente construiu ali uma linha de pensamento com evidências científicas e agora a gente vai fechar esse quebra-cabeça. Então, nos esportes de combate, a gente pode considerar que essa aqui é uma modalidade que tem um caráter de alta intensidade. Enquanto na modalidade de corrida, a gente pode considerar que isso aqui tem um caráter. Aqui eu tô falando de corrida de novo, eu não estou falando de sprints, tá? Eu estou falando corrida, vou colocar aqui, ó, de longa distância, LD. Como os atletas estão acostumados a fazer 10 quilômetros pelo menos. Então aqui a gente tá colocando baixa intensidade. Já tem diferença aqui, que foi as diferenças que a gente foi aprendendo ao decorrer do vídeo. Segunda diferença entre eles. Aqui, nos esportes de combate, a gente vê que ele tem uma característica de ser intervalado. Espero que vocês estejam compreendendo aqui a minha letra. E diferente aqui, na corrida, a gente não é um treino intervalado, não é uma modalidade intervalada. O que ela é? É uma modalidade contínua. Então a gente já vê mais uma diferença. Outra diferença quando a gente fala de esporte de combate, que foi uma das primeiras coisas que a gente falou aqui, que precisa do recrutamento das fibras musculares do tipo 2, que são as fibras brancas. E aqui no treino de corrida a gente precisa das fibras do tipo 1, que são as fibras vermelhas. Além disso, aqui a gente tem gestos motores que a gente pode considerar que são gestos acíclicos. O que quer dizer acíclico? Que você não fica repetindo o mesmo gesto motor sempre, igual a corrida. Você começa a correr e você não para mais, é sempre o mesmo gesto motor. Por a modalidade ser acíclica, é um jab, é um chute, é um direto, é um chute. Imagina assim, meio aleatório as coisas ali vão acontecendo, de uma maneira bem didática para entender. Aqui na corrida, ela não é uma modalidade acíclica, é uma modalidade cíclica. Cíclica. Então, a gente já vê mais uma diferença, mas não acabou. Nos esportes de combate, a via que eu utilizo para ter energia para produção de ATP é via glicolítica. Lembra que eu falei que a gente tem os estoques de glicogênio nos nossos músculos e esses estoques de glicogênio vão passando ali por reações até a gente ter uma produção de ATP? Aqui não. Aqui a gente tem reações, é diferente. A gente tem reações de óxido redução, que foi o que eu falei, as oxidações dos macronutrientes que a gente tem da dieta, como os lipídios, os carboidratos, as proteínas. Então a gente já tá vendo duas formas de se produzir ATP diferente. E aqui o metabolismo que eu utilizo é o anaeróbico, lático, porque tem produção de lactato. Aqui não, aqui o metabolismo é aeróbico. Então é diferente. Então você percebe alta intensidade, baixa intensidade, intervalado, contínuo, fibras do tipo 2, fibras do tipo 1, acíclico, cíclico, via glicolítica, reações de óxido-redução, anaeróbico lático e aeróbico. Agora que você percebeu a diferença entre eles, quais conclusões você chega através dessas evidências científicas? Se você respondeu que o treino de corrida de longa distância não vale tão a pena assim, você está certo. Depois de todas essas provas, a gente percebe que você ficar treinando corrida 50% do treino, como é de tradição realizado, pensando em tudo isso, para você se preparar para os esportes de combate, a gente vê que você está treinando uma coisa totalmente diferente de uma coisa que você precisa. Você faz uma coisa, mas na realidade você precisa de outra. E por que isso costuma acontecer? Uma vez alguém me perguntou. E a resposta é simples. Isso fez muito sentido pra mim quando eu conheci uma história que era o seguinte. Tinha uma moça que ela sempre ao fazer o peixe,
Ela sempre cortava a cabeça do peixe e a cauda do peixe e colocava na assadeira. E ela sempre fazia o peixe dessa maneira. Até que a filha dela perguntou o seguinte: mãe, por que você faz o peixe assim? E ela respondeu: eu não sei, a minha mãe fazia desse jeito. E aí, por ela não saber e a menina continuava muito curiosa, ela foi perguntar para a avó: vó, por que você faz o peixe dessa maneira? A minha mãe falou que aprendeu com você, ela sempre corta a cabeça do peixe e a cauda do peixe. E a avó dela respondeu para ela que simplesmente porque o peixe inteiro não cabia na assadeira dela. A assadeira dela era muito pequena. E o que a gente pode tirar disso? A mãe dela só foi replicando o mesmo comportamento sem questionar, foi seguindo uma tradição, um paradigma. E se a filha dela não questionasse, provavelmente ela ia continuar replicando o mesmo comportamento da mãe, sem saber o porquê. E quando a gente fala de preparação física para as lutas, existe uma ciência por trás disso. E não são simplesmente, você pode seguir o modo tradicional, fazer a corrida na metade do tempo, ok, dá para você fazer isso. Tem muitos atletas, você conhece muito bem que fazem isso. Só que a gente não pode deixar de ignorar a corrida, a gente não pode deixar de ignorar as evidências científicas que estão por detrás, se vale a pena ou não. E as pesquisas de hoje, gente, com relação à preparação física para os esportes de combate, nem questionam se o treino de corrida de longa distância vai fazer bem. Isso já é uma coisa assim, totalmente comum de se saber. Eu acredito que ainda não chegou essa informação para os atletas, para as pessoas que vivem isso no dia a dia, entende? Esse é o objetivo do Ciência do Ringue, trazer uma informação útil e de fácil acesso para que todos assim possam evoluir o seu treino. Não só os atletas, mas como os professores, os treinadores, os alunos, os praticantes, enfim, de maneira geral. O que está sendo estudado hoje não é o treino de corrida, é um treino que se chama, vou escrever bem aqui, ó, vou escrever aqui embaixo, HIIT, HIIT, High Intensity Interval Training. O que significa isso? É um treino intervalado de alta intensidade. Talvez você já tenha ouvido falar desse tipo de treino, com gestos também não específicos e específicos das modalidades dos esportes de combate. A ciência nem considera mais isso aqui, porque isso aqui já está passado. Então agora os novos estudos estão vendo como um complemento, ok, dos treinos de HIIT, podem ajudar na preparação física dos esportes de combate. Você ficou com alguma dúvida? Eu sei que esse vídeo teve muita informação, se você quiser assista de novo, vá anotando. Mas caso você tenha alguma dúvida, coloca nos comentários pra mim e também comenta o que você quer saber dos próximos vídeos. Se você quiser que eu fale mais alguma coisa específica sobre isso, ou sobre alguma coisa que eu falei, mas não me aprofundei aqui, algum outro tema com relação à preparação física, coloca nos comentários que eu vou ler cada um deles com muita atenção para ir gravando os próximos vídeos para vocês, pessoas determinadas. Esse aqui foi mais um nocaute da ciência. Eu vou ficando por aqui, determinados. Até o próximo vídeo. Esse aqui foi o Ciência do Ringue e foi muito bom ter você aqui comigo.